CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre poder aéreo junto com o meu querido amigo professor Marco Túlio Freitas. Mas antes da gente começar, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever, de dividir e compartilhar com os amiguinhos para que a gente tenha um conteúdo muito legal para você aqui. Começando hoje, apresentando a nossa mesa, óbvio, ele que eu acabei de citar, meu querido amigo Simons, seu professor Marco Túlio Delgobo Freitas. Tudo bom, meu querido? Primeira coisa, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, sei lá aonde. E não, o episódio de hoje não é sobre o Afeganistão, tá? Não se preocupem. Não se preocupem, a gente está esperando aí acontecer as coisas, bonitinho, desenrolar para depois falar, tá? Porque ser comentarista, enquanto a emoção está acontecendo, ninguém aqui é Galvão Bueno, tá? Ninguém aqui é Galvão Bueno. Muito bom. Conosco também o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac? Tudo bom, Bull Simons? Saudações cavalarianas para você, ouvinte, que está acompanhando a gente. Que saudade desse microfone, não é mesmo? Primeiramente, um abraço para os apoiadores, para os membros do nosso canal no YouTube. Obrigado por não terem largado mão nessas últimas semanas, que a gente teve alguns probleminhas técnicos, problemas de agenda, problema de tudo quanto é tipo, a gente ficou um tempinho afastado. Mas estamos de volta. E juntando com o que o Simons falou agora, que a gente não é comentarista, não é Galvão Bueno, e a situação ainda está desenrolando no Afeganistão, daqui a uns 3, 4 meses vai começar a pipocar os primeiros livros sobre, nossa, que vexame que aconteceu no Afeganistão. Então, se você quiser antecipar e quiser dar uma olhada para trás na história, deixo aqui a recomendação deste livro, tá? Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich, para dar uma olhada na zoeira que foi a campanha soviética que terminou em 89. Isso aqui vai dar uma satisfação para você. Mac, a coisa mais importante do Afeganistão serão os reports que vão sair depois do conflito. É isso aí. Tá? E primeira coisa, depois disso, vai ter muita gente da comunidade de inteligência dos Estados Unidos dando com a língua nos dentes. E isso vai ser interessante para, pelo menos, analisar qual foi a real motivação que fez o cheirador de cabelo de criança tirar os soldados de lá. Muito bem. Mac, você quer começar hoje com o poder aéreo? Você tem aí um assuntinho legal? Uns comentários aqui, porque o pessoal que acompanha a gente vive pedindo para a gente considerações sobre a atuação brasileira. E a gente, falando de poder aéreo, a gente tem um episódio sobre a Força Aérea Brasileira, que já está postado, já está no nosso canal, nos feeds, hein? Mas eu vou retomar um pouquinho uma atuação militar que aconteceu, que é o surgimento ali do Aeroclube Brasileiro até a campanha do Contestado. Então, especificamente, o Aeroclube foi fundado em 14 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro. O Exército sentia que precisava de um campo de aviação, mas além de um campo de aviação, precisava de aviões e precisava de aviadores. Então, no ano seguinte, 1912, o clube foi instalado perto ali de onde é hoje a base aérea dos Afonsos e também, junto com isso, veio a ideia de montar uma escola de aviação. Por que não, né? Em vez de treinar o pessoal fora, treina nossas equipes de aviação aqui em território mesmo. Ainda em 1912, o tenente Ricardo João Kirk Cavallariano foi mandado para a Europa com um italiano chamado Ernesto Darioli, que tinha sido instrutor de voo do Kirk, com a missão de adquirir aeronaves para essas novas instalações, né? Então, deixo pendurado aqui o nome do Ricardo Kirk. A primeira tentativa de criar uma escola de aviação para o nosso exército aconteceu exército, não Força Aérea só lá na década de 40, né? Aconteceu em 1913 com a contratação de uma empresa privada do italiano Giansanfelice Dino. De acordo com o contrato estabelecido, a escola devia arcar com a compra de 11 aviões, construir os hangares, construir as oficinas, se comprometer a fornecer os aparelhos aéreos, equipamentos e pessoal em caso de guerra ou de manobras militares, e ainda funcionar por um período de 5 anos, quando então todas as estruturas
construídas e as aeronaves passariam para a posse do Exército. Lindo contrato, né? Vocês compram os aviões, constroem todo o negócio, fazem todo o treinamento e daqui a 5 anos vocês entregam tudo para nós. Evidentemente, a escola durou só 5 meses e não tinha como funcionar. Pelo lado da Marinha, a Escola de Aviação Naval foi criada em 1916 e nessa escola foram brevetados os primeiros pilotos militares do Brasil. Lá em 1919, foi finalmente fundada a Escola de Aviação Militar do Exército com a ajuda, só para variar, da missão militar francesa, especificamente uma missão militar francesa de aviação. Agora voltando para o Kirk, para fechar esse ciclo aqui, o Kirk era oficial de cavalaria do Exército. Bom lembrar aqui que quase sempre que tem inovação no Exército tem um cavalariano metido no meio. Deixo aqui o meu relincho, homenageando todos os cavalarianos que serviram de ponta de lança de inovação tecnológica, muitas vezes fazendo cagada também, mas outras vezes trazendo inovações importantes para a nossa força terrestre. Enfim, o Kirk teve uma trajetória interessante porque ele precisou se afastar das atividades de oficial por um tempo e pagar do próprio bolso o curso dele na Escola de Aviação Farman, em Étampes, na França. Curioso que normalmente a gente vê na literatura só referência como Escola de Aviação de Étampes. Porém, na época havia 4 escolas nessa cidade de diferentes montadores. Então tinha a Deperdussan, tinha a Farman, a Blériot e a Atelier. Dados só para ilustrar aqui. O Kirk foi diretor técnico do aeroclube, daquele aeroclube recém-formado, e foi mandado para a Guerra do Contestado, que foi um rolê muito doido que aconteceu entre o Paraná e Santa Catarina entre 1912 e 1916. E um dia a gente chama o Sopa, faz um episódio caprichado sobre a Guerra do Contestado aqui no CGCast. Para essa guerra foi mandado o Tenente Kirk e aquele Ernesto Darioli e mais 5 aviões. Os aviões foram mandados de trem para o teatro de guerra, aviões de madeira e de lona mandados de Maria Fumaça. E o óbvio aconteceu. As fagulhas da locomotiva queimaram, fogo no avião. Botaram. 2 dos aviões foram perdidos no transporte, né, sobrando 3 para as operações. No teatro de guerra foi o próprio Kirk, definiu as cidades de Canoinhas, Rio Negro e União da Vitória para ter as pistas de pouso de operação, sendo que em União da Vitória foi a construção da primeira base aérea em teatro de operações na América do Sul, e isso formado por 3 hangares. Às 4h15 da tarde do dia 4 de janeiro de 1915, iniciaram as operações aéreas de reconhecimento na região. No dia 25 de fevereiro, o Kirk teve que fazer um pouso forçado, o que inutilizou o melhor avião disponível da enorme esquadrilha de 3 aeronaves, e às 11 da manhã do dia 1º de março, os 2 pilotos decolaram, o italiano voltou para a base porque sentiu problemas na aeronave dele e o Kirk resolveu seguir em frente. Aí vai o cavalariano fazer besteira. O negócio é que a soma de fatores, com o tempo ruim, problema de localização, fizeram com que o primeiro aviador do Exército Brasileiro nem chegasse no objetivo dele. A aeronave que ele estava pilotando, era um Morane Saunier, acabou se espatifando contra um pinheiro no primeiro acidente com a aeronave em missão militar, registrada nas Américas. O Kirk foi finalmente promovido a capitão 3 dias depois da morte e foi nomeado patrono da aviação do Exército no ano de 1986. Depois desse evento do contestado, a gente teve também a atuação da aviação na Revolução de 32, lá em Campinas. O Bull já falou disso algumas vezes aqui no podcast. E é isso, a gente teve atuação militar em território nosso, no nosso teatro de guerra aqui, local, só em funções praticamente contra a guerrilha. E mais pra frente, na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu a formação da Força Aérea Brasileira, mas daí lá em território europeu. Era isso. Muito bom. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Excelente, Mac. Muito bom. E isso mostra a relação em que um autor americano brasilianista, Francis McCann, morreu agora há pouco. Ele diz nos Soldados da Pátria, né, que as Forças Armadas brasileiras são uma força inestimável para dentro, interna.
em que ela tem o maior objetivo dela é uma missão civilizatória, civilizar o seu próprio povo. Então, ela cuida desses objetivos de policiar, o que a gente pode chamar de contra-guerrilha, né? Contra-sublevação. Isso é uma coisa que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Mas isso daí também mostra que a preocupação com guerra, principalmente a nossa, né, a preocupação com guerra mesmo contra o Estado, quando teve a Segunda Guerra Mundial, tudo foi às pressas, né? A gente não pode esquecer dos episódios que a gente fala sobre Força Aérea, como a Força Aérea foi montada às pressas, a toque de caixa, não só a Força Aérea, como o Exército Brasileiro. Então, uma coisa é operação interna, policial, contra a guerrilha. Outra coisa é operação externa. Semana, por eventos que aconteceu lá em Cabul, né? Cabul está pronto para virar uma onomatopeia, né? Como eu disse. Cabul, os americanos, pela terceira vez, soltaram um artigo falando sobre Marinha do Brasil. Marinha do Brasil, que a Marinha do Brasil tem que começar a se preparar para o fardo de pegar um contexto de guerra e não contar com a ajuda da Marinha norte-americana. Porque o grande feriado, como eles chamam, está acabando. Só que os americanos não pensaram numa coisa, que feriado no Brasil são 4 dias. A gente tem emenda. Então, a gente vai empurrando até poder dar. Aí, quando a guerra bater aí em Piratininga, bater em Ubatuba, bater em Jurerê, Campinas não tem praia, ainda bem, mas quando bater na nossa praia, a gente tá fazendo churrasco, tocando Zeca Pagodinho e curtindo a vida. Bem por aí. É isso aí, muito bom. Bom, falando agora no nosso assunto principal, que é poder aéreo, nós vamos começar falando de poder aéreo tático e de Coreia. Coreia é engraçado, que você tem aí o advento a entrada, né, do helicóptero na Coreia. Na Coreia você tem a entrada do helicóptero para resgate, principalmente resgate e transporte. E você tem aí o rescaldo dos equipamentos da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que o marechal que cuidava do comando aerotático norte-americano falasse o seguinte: olha, porque sempre tem todo mundo fala do briefing, mas o debriefing, né, o que é mais importante, as pessoas pouco se acomodam, até porque tem que lamber as feridas. E americano, em guerra agora, tem mais é que lamber ferida do que andar com medalhas de vitória, aquela coisa toda. Então, eles estavam lambendo as feridas ainda da Guerra da Coreia. Também não foi uma guerra que acabou com não teve o desfecho político do jeito que os americanos queriam, né? Houve momentos que poderia, né? É bem parecido com a guerra do Afeganistão, né? Teve um momento que os Estados Unidos pegou a Coreia do Sul e empurrou a do Norte até onde dava. Aí depois, não, vamos acomodar, e tomou um rodeão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi lá e bateu na DMZ, acabou, vamos parar a brincadeira aí. Então foi outra guerra traumática para os Estados Unidos. O debriefing do poder aéreo americano, sobretudo americano, mas eu tomo a América como referência, que foram os americanos que mais utilizaram, tá? A gente pode aí ter 1 ou 2, 3 pessoas que devem estar perguntando, os chineses, os russos, etc. Os chineses, os russos, etc. não se ligavam muito para isso. Então, os americanos, eles falam o seguinte: o debriefing sobre a Guerra da Coreia não há o que comentar.
Ou seja, não houve inovação. Não houve inovação doutrinária alguma durante a Guerra da Coreia. Tá? O que houve foi o seguinte, que é bastante interessante. Você tem aí um problema, um obstáculo muito grande, que é o seguinte. Os Estados Unidos tinham acabado de lançar 2 bombas nucleares na Segunda Guerra Mundial. E dizem por aí, né, está saindo agora, que tinha uma terceira chamada Bafo do Dragão. Mas isso daí fica para quando a gente falar de bomba nuclear mesmo, de verdade. Então, até aquele momento, qual era o lançamento de bomba nuclear? Pega a bomba, bota no avião, né, nos B da vida, sobe e taca lá de cima. Os Estados Unidos chega na Guerra da Coreia e a grande questão é a seguinte: vai usar bomba nuclear? Aí está o motivo porque o norte desceu, porque eles tomaram o rodeão. Vai o secretário de Estado norte-americano, que era o Foster Dulles, fala o seguinte: não, o guarda-chuva nuclear americano não chega aqui. E isso foi o sinal verde para as forças chinesas e soviéticas descerem lá junto com os norte-coreanos e fazerem aquele banzé. Mas isso é coisa que se fale no meio da campanha? Não, e o principal ainda, isso tem alguma fonte de verdade numa afirmação dessa? Tem. Não. Porque, assim, 8 anos antes, bombardearam o Japão. Mas ele fala, guarda-chuva nuclear americano não vem aqui. Ponto. É sinal verde para não iremos usar bombas nucleares aqui. Que o maior medo de japonês, o maior medo de norte-coreanos, soviéticos e chineses era a utilização da bomba nuclear. Tá? MacArthur queria. MacArthur chegou e falou: vamos usar essa droga. Está no inventário, é para usar, não é para ficar. Mas aí, enfim, foi voto vencido. Então, o que aconteceu? O Foster Dulles chegou e falou: não vamos usar. Não vamos usar. Aí, o que acontece? Nesse interregno de Segunda Guerra Mundial Coreia, começa o desenvolvimento, principalmente dos soviéticos, de vetores de entrega de bomba alternativos a avião. Que são os mísseis. Entendeu? Que são os mísseis. Daí você vai ver desembocar a corrida espacial. A corrida espacial é fruto da corrida armamentista nuclear. Né? Mísseis, quanto mais mísseis, foguetes eu mando para a Lua, mas fica fácil tirar a ogiva lá, colocar a ogiva nuclear e bum, acabou. Fruto direto desse movimento. Mas aí o Foster Dulles chega e fala: não. E o que acontece? Quando os americanos vão perceber, há uma frase bastante interessante do Ike, ele fala: o CAC, que é o setor aeroestratégico norte-americano, ele fala assim: guarda-chuva nuclear americano é cheio de buracos, parece um queijo suíço. Porque são 3, 4 bombardeiros ali da Alasca, uma coisa assim, e ele estava certo. A gente não tem como mandar. Mas o mais interessante é o seguinte: vejam só, que o poder aéreo, quando sai da Segunda Guerra Mundial, ele não larga as suas raízes de bombardeamento estratégico. Ele não larga. Ele ainda mantém. E mantém por um bom tempo. Mantém até o Iraque, por exemplo. Tá certo? Em que
as forças aerotáticas são muito mais desenvolvidas, modernas, etc., que são escassas, tá certo? E você tem uma linha de pensamento que é o bombardeamento estratégico. Tá? E tem a questão nuclear. A questão nuclear entra para jogar de rasteira no poder aéreo. Por quê? Qual é o grande problema? Descobriram finalmente uma arma que pode acabar com a guerra, que é a bomba nuclear. Se você descobre uma arma que pode acabar com a guerra, tá? O pensamento é esse. Tanto no leste quanto no oeste. Se você descobre que a bomba nuclear pode acabar com a guerra, não há necessidade de desenvolver outras forças. Não há necessidade de atualizar. Aí eu te respondo por que a Coreia teve essa performance. Falta de dinheiro também. Entendeu? Porque toda a verba alocada estava indo para onde? Bomba nuclear. Tá certo? Bomba nuclear era a grande brincadeira da hora. Tanto no leste quanto no oeste. O pensamento é racional acima do ideário político. Tá? Acima do ideário político. Aí você vai para a Guerra da Coreia só com resquícios, rescaldos da Segunda Guerra Mundial e, como eu falei, com a introdução de instrumentos novos, que já estavam dando sinais no final da Segunda Guerra Mundial, que é a questão do helicóptero. Os alemães estavam pesquisando muito, estavam muito à frente desse negócio. E se um dia fizer CGCast sobre helicóptero, você vai ter desde Da Vinci, né, até Sikorsky na Rússia, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Mas o helicóptero, no campo de batalha, ele começa a aparecer no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi uma experiência, não podemos dizer em larga escala, mas na Guerra da Coreia já começa a aparecer para quê? Para resgate. Já o objetivo do helicóptero é esse, resgate. Lembrem-se disso, o objetivo do helicóptero é o resgate. Ou seja, o helicóptero ele não é armado. Ele não leva arma, porque ele é resgate só. É resgate. E teve essa semana, só fazendo um adendo aqui, essa semana foi bastante engraçado. 2 semanas atrás, mais ou menos, teve uma tragédia aqui no Brasil com um helicóptero na Amazônia. Foi. Sim. Um copiloto fatalmente morreu. Isso é triste. Sim. Mas um comentário que eu vi na internet foi o melhor de todos. Porque o helicóptero não tem paraquedas. Momento de reflexão. Agora eu imagino, essa pessoa quer o bem ou quer o mal do piloto? Porque, querida, eu acho que não vai dar, né? Eu acho que não rola. Você tem um negócio em cima da tua cabeça que é chamada hélice. Se lançar paraquedas ali vai ser difícil. Né? Você teve até pesquisa e tal. Entendeu? Você teve. Cara, a gente teve pesquisa de assento ejetor para baixo, então... Exatamente. Mas, porra... Mas o mais interessante é o seguinte, quando o helicóptero nasce, a ideia é o seguinte, o piloto do helicóptero, ele tem um elo moral com o helicóptero, entendeu? Ele sabe que a performance dele no helicóptero depende da vida dele, entendeu? Então vamos dizer que o piloto de helicóptero é mais precavido do que o piloto de caça, do que o piloto de avião. Porque ele sabe que, olha, dali não tem escapatória. Existe essa ordem moral aí, tá certo? Entendemos. Saindo um pouquinho, não saindo, né, mas
Dentro do cenário da Guerra do Coreia, que começou, falando um pouco mais sobre vetores, que começou com P-51, Não é? né, e terminou com uma era diferenciada de jatos nas suas primeiras famílias, além dos MiGs, o F-4, F-104, o que é 111. tudo inovação aero tática. Tudo inovação tática. A entrada da turbina, enfim. Que é também um desenvolvimento que vem da própria Segunda Guerra Mundial. Própria da Segunda Guerra Mundial. Lembrando, a aerotática, qual é o objetivo primordial deles? A caça, desde a Primeira Guerra Mundial, a caça do oponente, tá certo? Além da caça do oponente, a interdição aérea. O resultado da caça do oponente vai ser a interdição aérea. A interdição aérea. A interdição aérea vai começar a brincadeira em que esses equipamentos vão poder prover algum tipo de apoio ao pessoal que está lá embaixo, que é o apoio aéreo aproximado, tá certo? E a interdição aérea. A interdição aérea é mais ou menos o seguinte: depois que você fez todo o serviço, né, você vai para a interdição aérea. Tá certo? Depende muito da doutrina. Okay? Vão ter doutrinas que ainda não vão adequar a interdição aérea do jeito que deve ser adequada. Por isso que eu guardo a interdição aérea para depois da Guerra do Yom Kippur. Tá certo? Porque aí vai vir uma doutrina que vai chegar... sabe aquele subproduto do comando aéreo tático ali, chamado interdição aérea? É aquilo da samba. Mas até então, nossa, bacana, explodiu a estrada, tão fodido agora, como é que a gente vai passar agora? Como é que a gente vai usar a ponte que você explodiu, né, seu filho da mãe? Aí, até então, se fazia o quê? Apoio aéreo aproximado. Vamos lá, vamos dar suporte, vamos dar entrega, logística, com helicóptero e tal. Acabou. Esse é o desenvolvimento. Do poder aéreo. Aí entra a bomba nuclear, como a gente falou, sugando todo o orçamento. Todo mundo vai começar a correr, né? Todo mundo vai ter a corrida nuclear. Corrida nuclear americana, a gente sabe. A corrida nuclear russa foi em 49, os russos detonam a primeira em 49. Mas vamos falar de aliados não interessantes, né? Player ultrapassado já depois da Segunda Guerra Mundial. Assim, Inglaterra desenvolve a bomba nuclear dela. E qual é o vetor de lançamento deles? Aéreo e, sobretudo, marítimo. Submarino. Mas isso já veio numa etapa mais à frente, né? Mais à frente, mas o pensamento britânico é esse. Porque eu não quero me transformar em alvo para a bomba atômica russa. Entendeu? Sim. Por mais que eu tenha os Vulcans, né? Os bombardeiros estratégicos, que foi um desenvolvimento britânico, Era o Vulcan, o Valiant e o Victor. Isso. Vamos fazer isso. Para que a Inglaterra não seja alvo. Até porque o maior porta-aviões americano tem que ser bem cuidado. Depois, você tem os primos mais chatos da Normandia. São os franceses, que é lançamento de plataforma móvel. Entendeu? Principalmente com um desenvolvimento paralelo da artilharia. Os franceses vão desenvolver muito bem a artilharia e vão falar, olha, já pensou míssil em cima de um caminhão
Será que dá certo? Deu certo para os russos, hein? Porque eles... Catiuxa mandou um beijo. O pensamento francês o pensamento... É atrasado? É lesado? Não. O pensamento francês foi extremamente interessante, porque eles começam a constituir a força de frappe deles, com De Gaulle, tá certo? Então, eles estão desenvolvendo o quê? Eles estão desenvolvendo mobilidade. Eles não querem mais instalações estáticas. Desde a linha Maginot, eles não querem nada estático. O Maginot deu tão certo, cara. Funcionou tão bem. Os alemães. Você deveria pegar o Petain, né? Pegar o Petain, colocar o Biden, colocar o Lyndon Johnson num quarto e falar: olha, vocês aí definem o que é vitória. Tá difícil pra gente, tá difícil. Mas, enfim. Então, você tem essa mobilidade da França. A França que é a coisa muito... que é uma mobilidade muito interessante para a bomba nuclear. Mas qual é o grande problema? O problema continua sendo esse, que algumas forças, tá, sentirão demérito, tá, demérito mesmo, demérito, na hora de cortar a fatia do bolo do orçamento. Por quê? Porque alguns vão entender o seguinte: força nuclear, ela sozinha. Tá? Força estratégica, os russos chamam isso, força estratégica. Tá? Uma força sozinha. Já os americanos chamam força aérea, mas é uma força aérea, sabe? Força aérea. E já começa essas adequações. E isso daí tem alto impacto na demanda orçamentária. Porque o cheque vai ser assinado para esses departamentos. Aí vão começar os projetos absurdos, a surgirem os projetos mais absurdos que a gente tem na vida, né? A Marinha Aliada, vou chamar de Marinha Aliada, vai chegar, eu quero elemento nuclear dentro da Marinha. Para pegar o orçamento. Aí eles desenvolvem o quê? Primeiro o motor combustível nuclear, depois os instrumentos catapultados por mísseis. Pronto. Marinha foi boa, foi bacana até lá. Aí você tem a Força Aérea, que a gente não precisa explicar, já tem aí seus vetores por mísseis, e depois você tem o quê? Tem o Exército. O Exército é o mais complicado. O Exército olha assim e vai falar: poxa, aonde eu vou colocar nuclear aqui dentro? Eles testaram até artilharia como vetor nuclear. Aí você entrou num negócio que eu queria falar, o canhão atômico. Que deu muito errado, não deu pouco, deu muito errado, né? A gente brinca, mas deu muito errado. Então, é uma coisa puramente orçamentária. O maior impacto disso é orçamentário. Então, vocês veem que, com o desenvolvimento da arma nuclear, você tem uma prioridade de abastecimento de dinheiro nela, que é lógico, é racional, tá certo? Você tem que desenvolver os instrumentos nucleares, porque dele sairá a tal da dissuasão nuclear, que o Brody vai falar, né? A guerra de último ato, é a arma de último ratio, né? Que vai fazer com que não ocorram mais guerras, que a guerra seja fria, tá? E você vai ter as outras forças convencionais que se sentirão desprestigiadas na distribuição de orçamento, até dentro de sistemas, tá, que gastam rios de dinheiro, como os Estados Unidos da América. Vai ser complicado até para essas forças pegar orçamento para desenvolver seus vetores. Tá? Mas aí vai vir o quê?
vai vir a década de 60, que só vai piorar isso mais ainda. Por quê? Na década de 60, nós temos um problema chamado movimento de descolonização. O que é movimento de descolonização? África e Ásia começam seus processos de independência. Tá? Uma guerra bastante interessante, que vale muito a pena para o telespectador ou ouvinte procurar mais, são as guerras portuguesas. Por quê? É daí que vai sair o pensamento de como utilizar o poder aéreo, tá, em comando de anti-insurgência. Tá? Serão os portugueses. Os portugueses têm essa marca registrada na história do pensamento aéreo. São os portugueses, que a gente sacaneia tanto eles aqui em piadas, em troços, mas são os portugueses que vão pensar melhor na adequação do poder aéreo nas lutas de descolonização. E isso vai ser bastante interessante, que os franceses vão aprender com os portugueses. Tá? A gente está falando das guerras em África para os portugueses e da guerra da Argélia na França. Então os franceses vão aprender a utilizar principalmente o helicóptero, tá? Olhando os portugueses na África. Tá? E isso vai ser bastante interessante. Mas aí, de novo, eu volto a dizer, aí você tem a formação de dois grandes tabuleiros, tá? De dois jogos, né? Um que é o bombardeio estratégico, que cuida da coisa nuclear, cuida dos vetores nucleares, cuida de como acabar com o seu inimigo durante a guerra nuclear, tá certo? Aí você tem Estados Unidos, União Soviética com Tupolev, tem Grã-Bretanha com desenvolvimento de aviões estratégicos, puramente estratégicos. E no outro você tem a coisa do tático, que a primeira aplicabilidade deles pós-Coreia é o quê? Descolonização é ainda dentro de operações táticas, tá? De apoio aéreo aproximado, interdição, a questão do helicóptero se aprofunda mais, os helicópteros, além de prover o resgate de soldados, você tem aí a questão da logística também, você tem aí já os helicópteros Gazelle da França, que já são armados, já são prontos para prover algum fogo. Então você tem isso tudo sendo desenvolvido, sendo gerido durante as guerras de independência. Salve horroroso, né? Salve com honras para a ideia portuguesa de lançamento de enfermeiras paraquedistas. Olha, é um achado, é uma história tão bonita, tão significativa, que vale a pena a gente um dia discutir sobre isso. Nossa, como os portugueses foram tão geniais, buscando na França, inclusive, uma enfermeira. Por incrível que pareça, a história, bem rápido, não vou fugir do assunto. A housekeepers, né, a secretária de Rockefeller, gostava de fazer salto. E ela era portuguesa. Ela vai para uma escola de aviação na França para fazer paraquedismo. Portugal começa a guerra de independência, começa a guerra de África. Aí ela leva para os portugueses o quê? A ideia de lançamento de enfermeiras paraquedistas. Cara, é uma puta história, uma história linda, demais. Vale muito a pena a gente conversar um dia sobre isso. Vamos colocar na pauta, vamos colocar na lista. Mas aí o que aconteceu? Aí você tem
o desenvolvimento das guerras de guerrilha, né, das guerras anti-guerrilha, anti-insurgência, basicamente em cima dos portugueses, do ensinamento português e francês na Argélia, e com isso você vai levando o poder aéreo no seu desenvolvimento tático, seu desenvolvimento aprimorado na tática, até Yom Kippur, até a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, a coisa volta a virar a favor do poder aéreo. Por quê? A gente tem aqui um episódio muito bom de Guerra dos 6 Dias, que é uma operação em que os israelenses foram lá e obliterou a força aérea egípcia no chão, colocou no chão. Estava no chão, obliterou a força aérea egípcia. Foi lá e bombardeou a força aérea egípcia. Marco, isso daí é nada. Não, isso daí é muita coisa. Estava em guerra de atrito. Então, a única coisa que os israelenses tinham que fazer é o seguinte: é utilizar aquilo que tinham. E a utilização daquilo que tinha era pegar a força aérea, colocar os pilotos, descobrir as namoradas dos egípcios, dos pilotos egípcios, saber quando a força aérea egípcia estava no chão, se aproveitar disso e bombardear e obliterar a força aérea egípcia. Acabar com o seu principal concorrente no cenário regional. E deu super certo. E isso daí transforma, rebusca o poder aéreo como um instrumento estratégico também. O que era somente tático volta a ser estratégico não somente no bombardeios nucleares, lá do grande jogo da corrida nuclear, até porque a corrida nuclear já estava missilística, já estava discorrendo através de mísseis. Então você precisava rebuscar a proeminência do poder aéreo em cima, tá, de provocar uma consequência estratégica. E com isso você teve a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias obliterou, tá pronto, acabou a Guerra dos 6 Dias. Mas o que foi a principal vantagem dos israelenses foi a principal desvantagem dos israelenses na Guerra do Yom Kippur. Por quê? Porque no Yom Kippur, os egípcios, sabendo dessa vantagem, falou: agora é a hora de eu dar meu troco. Qual é o meu troco? Sadat sobe no poder, limpa os advisors soviéticos e pega o que há de mais moderno na União Soviética. Coloca em seu inventário. E ele fala o seguinte: olha, enquanto a cavalaria egípcia subir, a infantaria egípcia subir e atravessar o canal do Suez, você vai ter uma cobertura de bateria SAM, tá certo? Então os israelenses se sentiram, de certa forma, impedidos de sobrevoar e bombardear e prover algum tipo de apoio aéreo e interdição naquele momento, tá certo? Por quê? Quando chegava o caça, era batata. Santa laqueia, loqueia o sujeito, acabou. Assim, questão assim, cada dia de batalha, 40 aviões para baixo. A coisa era assim, 40 aviões para baixo. Então, os israelenses pensaram o seguinte: tá, já que é assim, vai ser assim. Não vamos usar o nosso poder aéreo. Foram bater com os sírios lá em Golã, tá certo? Foram bater o elo mais fraco da Guerra do Yom Kippur. E ao bater o elo mais fraco, percebendo o seguinte: se você voar a baixa altitude, o SAM não detecta. Aí foi festa. Por quê? Os israelenses começaram a brincar de napalm em cima
da galera, em cima da galera. Isso daí é um baita ensinamento para quem? Para os americanos. Para os americanos. Tá certo? Lembrando, Yom Kippur 73, ápice aí do envolvimento no engajamento americano no Vietnã. Claro que os americanos perceberam o seguinte, claro que os soviéticos não vão dar bateria SAM para Vietcongs, mas nós estamos com um problema também. Então, o que os americanos vão fazer? Vão fazer aquilo que eles faziam de melhor. Apoio aéreo aproximado, interdição, Linebacker 1, Linebacker 2, que é bombardeio estratégico pesado, tá certo? Para forçar os Vietcongs a negociar. Viu, Biden? É assim que a gente faz. Forçar a negociação. Compromisso. Estabelecido o compromisso de saída, tá? Através de bombardeios das linhas de suprimento promovido pela Linebacker 1, Linebacker 2, é o momento da gente fazer o debriefing da guerra. Quando se faz o debriefing da guerra, se percebe que tem muita coisa do Vietnã chegando, tá certo? E se percebe que tem muita coisa também do Yom Kippur chegando. E os Estados Unidos percebem o seguinte, temos 2 grandes laboratórios para estudar, para travar a nossa doutrina em relação à União Soviética na Europa. Tá certo? Quando está se falando de doutrina, estamos falando de poder aéreo. Tá certo? Então, o que acontece? Os americanos percebem o seguinte, que a tecnologia lançada no Vietnã de mísseis e foguetes, é muito, muito, muito rudimentar. Tem como promover, tem um ótimo potencial, mas não é aquilo que a gente pensava, por causa da cobertura de folhagem. E outro, os pilotos americanos são um fracasso. Por quê? Porque os pilotos do Vietnã são um fracasso perto dos pilotos da Segunda Guerra Mundial, por causa da Coreia. Ali, a geração Coreia, a geração que está saindo da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, sabia como prover apoio aéreo, interdição, etc. Já o Vietnã pega o pessoal do final da Coreia. Aí ferrou. Aí os americanos fazem um report enorme, um debriefing enorme sobre a situação dos pilotos americanos e a relação da promessa tecnológica, tá certo? Principalmente de mísseis e foguetes. E eles escalam, senhores, algo bastante interessante. A escola de pilotos, que eles chamam jocosamente de Top Guns. Tá certo? É aí que a nata tá, do poder aéreo tático americano será treinada. Serão os Top Guns. Tá certo? E com isso, com essas 2 guerras que acontecem depois, tá certo? Yom Kippur e Vietnã, os americanos também pegam uma doutrina, criam uma doutrina de Air Land Battle, tá certo? Que eles chamam de contra Blitzkrieg. O objetivo é esse, contra Blitzkrieg, em que a principal característica é a defesa ativa. O que é defesa ativa? Promover interdição aérea enquanto seu inimigo não chegou no campo de batalha. O que eles fazem no Golfo, né? Lá no fundão. Por que eles estão pensando nisso? Por causa da Europa. Porque perceberam que a União Soviética tinha um alto grau de quê? De mecanização, tá certo?
tinham dado aquele puta sprint no desenvolvimento de suas forças convencionais. Seus carros de combate não eram apenas carros de combate contra carros de combate, também eram antitanques também. Então a coisa ficou assim, um desespero absoluto para os Estados Unidos. Por quê? Se a União Soviética sai parte rompe o muro de Berlim, invade a Europa Ocidental, os Estados Unidos está com menor número, até mobilizar vai ter problema. Então a gente tem que criar o quê? Temos que criar forças capazes de, pelo menos, aguentar as pontas. Aí entra a concepção da Airline Battle, tá certo? Em que o poder aéreo vai ser a principal lança, tá certo? Num hipotético cenário desse, tá certo? Aí eles desenvolvem todos aqueles caças que são o quê? Não são apenas caças que explodem com outros caças, são caças que são bombardeiros juntos, bombardeiros táticos. Então eles desenvolvem todas essas famílias. Para quê? Exatamente para contemplar essa doutrina de Airline Battle. Tá certo? Só que isso encaixa muito bem na própria função do F-117. Né? Isso. Aí o que acontece? Essa é a guerra que nunca chegou, em que os Estados Unidos estavam treinados, estavam nos cascos. Estava reluzente. De repente, em 89, a Guerra Fria acaba. Por que ela acabou, Marco Túlio? Porque a União Soviética acabou. Bem, mas existe, antes que falem, você está falando muito de americano e está esquecendo soviético. Os soviéticos também deram prioridade muito grande à ideia de bombardeiro estratégico, tá? Eles não deram prioridade ao desenvolvimento tático. A mesma história que a gente está acompanhando com os americanos... E a prioridade de submarino como vetor de lançamento também. A mesma história que a gente está acompanhando com os americanos se passa com os soviéticos. Os soviéticos enxergam... Incrivelmente, eu li um trabalho que fala sobre como os soviéticos enxergaram Vietnã, Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias. Incrivelmente, os soviéticos enxergaram da mesma maneira que os americanos enxergaram. A mesma maneira, sem tirar nem pôr. Não existe muita diferença, tá? A diferença é a escala, que os soviéticos vão trabalhar com uma escala absurda de vetores, enquanto os americanos não. Por quê? Porque os soviéticos era muito mais fácil manobrar a sua economia civil para a economia militar do que a economia americana. A economia americana tinha sua limitação, apesar de todo esse potencial econômico que a gente tem. Mas eles tinham a sua limitação. Aí entra na lógica depois do grande blefe de Reagan em cima dos soviéticos, que vai fazer a União Soviética ruir, tá certo? O Reagan vai chegar e vai falar, seu arsenal nuclear não serve para nada porque a gente tem a Guerra das Estrelas agora. Exatamente, Star Wars. E isso daí foi um grande blefe, porque os americanos, quando desenvolvem o Airline Battle, eles chamam de programa Big Five. Big Five é um novo MBT, tá certo? Um novo helicóptero de ataque, ok? E os outros 3 aí a gente bota aí depois, que veio de cabeça agora esse programa. Veio o programa Big Five dos Estados Unidos. Eu acho que o Bull, essa hora, deve estar lá dando a sua googleada para ver o que era. Imagina. Imagina, impressão sua. É impressão minha.
Pressão sua. Mas aí eles têm o programa Big Five deles, que é também bombardeio stealth, uma nova família de caças, etc, etc, etc. Esses ensinamentos todos do Erland Barrow, esses ensinamentos todos do Yom Kippur, da década de 70, do Vietnã, serão transbordados na Guerra do Golfo Pérsico. A Guerra do Golfo Pérsico será onde a doutrina Erland Barrow será colocada à prova. Aí o amigo transeunte que está passando pela rua diz: os americanos ganharam a batalha só por causa da promessa tecnológica lançada na Guerra do Golfo, dos mísseis inteligentes, aquela coisa toda. Não. Foi uma coisa que combinou doutrina com promessa tecnológica, com tecnologias emergentes. Sim. Quando você quiser o Big Five, eu falo aqui, tá? Pode falar. Então, era um novo MBT, né, para substituir M60, um novo APC, um Armored Personnel Carrier, que é o Bradley, para complementar e substituir o M113, um novo sistema de defesa aérea com vetor de mísseis, se eu não me engano, é o um novo helicóptero de ataque para substituir o Cobra, e um novo helicóptero de utilidade para substituir o Huey, que é aquele que todo mundo conhece dos filmes de Vietnã. Exatamente. Então, são os 5. Exatamente, os Big Five. Esse Big Five será peça primordial da Erland Barrow, tá certo? Onde eles vão trabalhar em cima da retaguarda do inimigo. Vão atacar na retaguarda do inimigo. Vão antecipar o jogo. Não confundir com guerra preventiva ou guerra preventiva. Tá? Quando eu falo atacar na retaguarda do inimigo, você já está com ato de guerra já pronto, tudo declarado, você só vai antecipar o jogo. Você vai antecipar o jogo. Por quê? Porque eles trabalharam com a ideia de kill zone antes de Erland Barrow. Tá? Eles atravessaram o Vietnã com a ideia de helicóptero só tirando, colocando, apoio logístico, apoio de resgate, aquela coisa toda. Começaram a trabalhar com a ideia de kill zone. A ideia de kill zone, segundo um general que eu li, ele fechou uma coisa bastante interessante, que foi ele o criador da Erland Barrow. Ele disse que era o jeito mais devagar de morrer, de perder uma guerra. Tá certo? Então, aí ele cria o Erland Barrow. Tá certo? Ele cria o Erland Barrow. Mas aí o Big Five a ponta, é o dínamo, né? É o dínamo, não de Kiev, é o dínamo é o pistão dessa doutrina, tá certo? Em que eles vão trabalhar na Guerra do Golfo. Trabalham na Guerra do Golfo e lá tem aquele desfecho surpreendente que a CNN falou, né? É a guerra que acabou de forma rápida, mas aí aparece os mísseis lá, aparece a guerra do videogame. Não foi guerra do videogame, foi Erland Barrow. Foi algo que nasce na década de 70. Ponto. Que pegou tecnologia emergente. O que é tecnologia emergente? É tecnologia que tem potencial no campo de batalha. Tá certo? Vamos condicionar essas tecnologias, já que os russos fizeram, porque o que meteu mais medo, tá? O que mais meteu medo nos Estados Unidos não foi o SAM. Não foi o SAM. Até porque os americanos já tinham a defesa deles. Foi o AT-3 Sager. O AT-3 Sager, esse sim deixou os americanos, com o cu na mão. Por quê? Porra,
soviéticos que não têm lá uma base tecnológica grande fizeram algo que você abre uma maleta, dispara um míssil num fio de cobre, num joystick e explode a porcaria de um tanque. Como é que pode? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Isso daí deixa qualquer força para trás, literalmente apavorada, como deixaram os israelenses. Então, você, na Guerra do Golfo, já tem a resposta americana para o desenvolvimento soviético, e iraquiano, para o desenvolvimento soviético e iraquiano do campo de batalha. Sendo que o Iraque tinha a melhor defesa aérea do mundo naquele tempo. Uma das melhores, a terceira melhor, se eu não me engano. Tá certo? Então, isso daí foi extremamente importante para os Estados Unidos, aplicar a Airland Battle dentro da lógica da Guerra do Golfo. Por isso que teve aquele desempenho tão assustador. E voltando um pouquinho, só para eu fazer uma pontuação, que a gente acabou comentando sobre o fim da União Soviética e da guerra que não houve, né? Da guerra. É quase a guerra de toda hora, né? A guerra que não acontece. Exatamente. E eu tenho um livro do Tom Clancy que eu amo de paixão, eu já li 3 vezes, que é Red Storm Rising. E ele traz todo o cenário dessa guerra que não aconteceu, com ela acontecendo, obviamente. Não tem versão em português, só tem versão em inglês. Você acha em sebo, PDF, Kindle, esse tipo de coisa. Mas se você lê em inglês, leia Red Storm Rising, que é o segundo livro do Clancy, né? O primeiro é o Caçado ao Outubro Vermelho, que fizeram o filme com Sean Connery e tudo. Mas esse Red Storm Rising é fantástico para você ver a guerra que não aconteceu. A guerra que não acontece. E aí, o grande problema que os Estados Unidos têm quando os Estados Unidos acaba a Guerra do Golfo, os Estados Unidos têm o mesmo problema que os israelenses tiveram na Guerra dos 6 Dias, que é o que a gente chama de prepotência. Né? Eu sou capaz de vencer qualquer coisa. Acabou. Sou capaz de vencer qualquer coisa. A Guerra do Golfo, como ela aconteceu, realmente deixou esse carimbo no ar, né? Só que tem um problema. Entre a Guerra do Golfo e a Guerra do Afeganistão aconteceram as intervenções humanitárias na África. Isso daí causou problema nos Estados Unidos, principalmente no poder aéreo americano. Olha, não é bem assim. Não é bem assim que a gente vai acomodar a nossa força. Tá certo? O Black Hawk, ele tem suas limitações. Já descobriram como agir. Já chegou o killer, né? Já chegou o killer do Black Hawk. É a famosa escalada, né? E isso também é em decorrência da Guerra do Kosovo, com o IGLA. O IGLA, a saturação de IGLA no espaço aéreo americano, ali, quando os Estados Unidos decidem engajar, é insuportável para o poder aéreo americano. Você tem um filme ótimo, Atrás das Linhas Inimigas, com Gene Hackman, que fala sobre exatamente isso. Os sérvios dispararam o IGLA até dizer chega. O IGLA era extremamente eficaz. De novo, o míssil na vida do poder aéreo americano. O míssil botando tudo a perder. Então, o que os americanos pensam? O que o poder aéreo pensa? Poder aéreo, pessoal, o desenvolvimento do poder aéreo, quem vai dar o diapasão da coisa toda sempre será a potência. Potência que vai falar como vai utilizar. Potência militar. Você não vai perguntar
Força Aérea Suíça, como é que vocês usam os caças de vocês? Suíços, a gente usa pegar ouro nazista, tomar chocolate quente, fazer relógio, vender Rolex e só isso. Enfim, ninguém pergunta. Quem pergunta é a hegemonia. Hegemonia que dá toda a brincadeira. E você falou você tinha falado do Sagar, e aí se a gente avança um pouquinho para o Afeganistão, aí na invasão russa de 79, você tem um outro vetor manual que vai ferrar o poder aéreo russo. Que é o Stinger. Foi bom que eu estava passando... Eu não levo a importância muito russo, mas, enfim, é uma coisa que... E eu tinha estudado sobre isso. Os russos, em 79, no início da década de 80, mostraram ao mundo, aos pensadores do poder aéreo, que o poder aéreo, por coerção, não dá. Exatamente por causa do Stinger. A campanha aérea de coerção que os russos fizeram no Afeganistão não deu o resultado desejado. Entendeu? Eles falharam miseravelmente, tá? Justamente por causa dos Stinger. Tá? Usaram os helicópteros de combate, usaram bombardeamento estratégico burro, mais chamado de carpet bombing, enfim, terra arrasada mesmo, como o Bernard Brody falava, lança seu inimigo para a idade da pedra. Os russos fizeram isso no Afeganistão. Então não adianta o modinha de hoje, que olha lá o Talibã. Mas não podia transformar o Afeganistão em estacionamento, em terreno amplo. Cara, os russos fizeram isso. Os russos fizeram isso, cara. É que eu acho que a combinação ali foi, na verdade, a combinação do vetor, que é o Stinger, com o tipo de terreno que existe no Afeganistão. Vale acidentado, aquela coisa toda. Aquelas montanhas, os vales, todo lugar onde qualquer um pode se esconder com o Stinger na mão. Os russos fizeram isso, cara. Cheio de caverna. Porque levou 500 anos para achar o Osama? Os russos fizeram isso, cara. Fizeram isso. E há uma diferença muito grande, tá? Há uma diferença muito grande que entra na conta do poder aéreo, que é o seguinte. Bombardeamento estratégico, tá? Em insurgência, em guerra, como aconteceu o Deus salve Arthur Harris, como aconteceu na Inglaterra, amém? Cook the Fritz, né? Cook the Fritz. Então, o que aconteceu? Há um poder negativo muito grande quando países democráticos lançam à mão uma campanha aérea tão coercitiva da forma que Arthur Harris fez na Segunda Guerra Mundial, que depois o comando de bombardeio inglês foi muito mal visto, tá certo? E em 79 os russos fizeram a mesma coisa no Afeganistão. Não pegou para os russos porque a Rússia só tinha democracia no nome. Eles podiam fazer. Então, percebe a lógica. Se um país ditatorial, um regime ditatorial, que não deve... Vamos botar assim, para não dizer ditatorial, para não vier nego falar... um regime que não dá compliance, tá? Que não dá satisfação no debriefing, tá? De suas ações, o russo vai falar, dá.
O que vocês fizeram no Afeganistão? Pronto. Acabou. É fato, rádio acabou. Não tem que dar satisfação a ninguém. Fizeram a mesma coisa em Grozny. Exatamente. Então, dá. Até porque eu fui dentro. Grozny foi dentro. O parque de diversões foi maior ainda. Então, se os russos fizeram isso sem compliance, sem responsabilidade, e não conseguiram, imagine países democráticos. Entendeu? Países democráticos, olha, quando lança a mão de bombardeio estratégico, Linebacker 1 e 2 foram positivas para o esforço de guerra americano? Foram. Deram resultado? Deram. Entregaram aquilo que se propunham. Mas deu uma imagem horrorosa para os Estados Unidos. E qual foi? Da vietnamita correndo, pegando fogo, nua, da criança, ainda mais criança. Cara, países democráticos são movidos com imagens, tá certo? Com imagens. Imagem é séria nisso, tá certo? Já os russos não. Os russos foram lá e fizeram o que eles fazem melhor. Fizeram a Afeganistão e a campanha coercitiva deles não surtiu efeito. Ponto. A campanha coercitiva deles não surtiu efeito. Isso traz como ensinamento para os Estados Unidos no Afeganistão. Os americanos, quando entram no Afeganistão, eles pensam no quê? Não pode ser igual aos russos. Temos que se aproximar mais dos ingleses. E as campanhas inglesas anti-guerrilha, tá? Anti-guerrilha, do que os russos no Afeganistão. Foi isso que aconteceu, tá certo? Só que os americanos... Eu não vou falar sobre o que aconteceu recente. Por quê? Porque ser historiador de fato consumado é um benefício enorme para mim. Tá? Eu vou falar, não dá certo. Naquela hora, era o que tinha na mão. Ou você faz isso, ou você faz campanha aérea de terra arrasada. Uma das duas. Tá certo? E naquele momento, o decisor americano tinha visto que a terra arrasada, o bombardeamento, não dava certo no Afeganistão. Então fizeram igual os ingleses. Acabou. Aí os americanos foram para o Iraque. Campanha iraquiana. A campanha iraquiana foi diferente. Porque a campanha iraquiana não foi anti-guerrilha. A campanha iraquiana foi finish the job. Foi by the book, né? Vamos acabar com o trabalho que a gente começou na campanha da Guerra do Golfo. Ela foi com a mentalidade Estado contra Estado já no Iraque. Estado contra Estado. Estado contra Estado. Aí entra a lógica do shock and wave. Tá? Que foi do Oliver e do Wade. Tá? James Wade e Harlan Newman. Choque e pavor, que a gente chama. Choque e pavor. Por quê? Pegaram toda aquela tecnologia emergente do final do Airland Battle, tá? Bombas inteligentes, mísseis, etc. E, através da relação dessas bombas inteligentes com uma campanha aérea estratégica, é capaz de finalmente resolvermos a conta, tá?
que não fechava da coerção do Afeganistão. Que é o seguinte, é o efeito colateral. Efeito colateral. Porque o grande problema é o efeito colateral. Tá certo? O grande problema é esse, é o efeito colateral. Então, as bombas aéreas inteligentes vão criar um condicionante capaz de entregar, com desdobramento do poder aéreo, um efeito estratégico tão estarrecedor que o inimigo vai se pôr a nossos interesses. Tá? Então, o Varden, tá? O Varden, ele é um teórico, tá? Que ele chama de anéis de Varden, tá? Em que ele vai fazer o seguinte, ele vai partir para uma lógica de minimizar baixas civis e destruição de infraestrutura, em que o principal objetivo é você cortar a cabeça do poder decisório do exército inimigo, ou seja, agir em cima do comando e controle dele. Comando e controle dele é o primeiro, depois vai passando até infraestrutura crítica, chegando por mídia, etc., bombardeou os anéis bonitinhos, você vai fazer o seguinte, vai fazer com que a população, diante do caos de falta de governabilidade, pressionem o ditador, pressionem seu inimigo para se colocar aos interesses do desafiante, do antagonista, tá certo? Só que aí a resposta do Shock and Wave deu certo, a campanha do Iraque deu certo, a campanha do Shock and Wave, tanto que é no mínimo engraçado, né? O ruim de quem estuda história militar tem a péssima mania de acreditar, né, que a história se repete sob forma de comédia, né? Não sob forma de fato, como Marx coloca, mas sob forma de comédia, como outros autores colocam. E essa semana eu me lembrei muito do que ocorreu no Afeganistão, do ministro de imprensa e propaganda do regime iraquiano. Lembrei muito dele. Não, a situação está sob controle, os americanos andando atrás dele. O exército iraquiano vai resolver isso. Os iraquianos derrubando a estátua de Saddam. Eu lembrei muito dele. Então, isso surtiu efeito. Isso surtiu o efeito desejado. Qual foi o efeito desejado? O governo oficial iraquiano se entregou rapidamente. Foi obliterado, completamente obliterado. Mas qual foi o grande problema? O mesmo problema que os Estados Unidos persistem desde a Segunda Guerra Mundial. São ótimos de entrar, péssimos de sair. Então, o que aconteceu? Resistência iraquiana. Aí você tem que pegar aquele modelo que você tinha no Afeganistão, mudar o jogo, mudar o pneu furado enquanto o carro está andando a 200 por hora. Pegar a estratégia do Afeganistão e colocar no Iraque. Só que do Iraque deu certo. Já do Afeganistão, a gente vai ver porque ela deu errado. Ainda tem muita coisa para ouvir, para estudar, cara. Muita coisa. Certo. Muito bom, muito bom. Você tem mais alguma coisa para falar, meu querido? Olha, eu, assim, não adianta. Eu sei que está escuro, porque eu me levantei, estou empolgado. Fica tranquilo. Estou aparecendo aqui como, sei lá, blackface paquistanês, né? Não adianta a gente correr, tentar, de certa forma,
comentar o jogo enquanto o jogo é jogado, tá certo? Existem alguns vetores e algumas variáveis que estão acontecendo e que a gente não tem acesso, que são confidenciais. E certos vetores que aconteceram, que só serão liberados daqui a pouco, com certeza a questão se colocou a pauta, ela vai desembocar em um processo de legislativo, uma CPI da vida. Então, CPI nos Estados Unidos não é CPI igual do Brasil. CPI nos Estados Unidos, ela tem uma péssima mania de botar todos os esqueletos que estão dentro do armário para fora. Então a gente vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deixou de acontecer, tá certo? E daí ter uma olhada melhor, uma ótica melhor sobre o assunto. Mas em relação ao poder aéreo, o poder aéreo agora deu um novo salto agora, com a entrada principalmente de arte, né? Que é uma coisa que a gente não comentou, enfim, que é a questão do ARP, drone, vantes, etc. Que isso daí deu entrada principalmente no Afeganistão, Iraque, e agora o modelo Amazon de guerra bateu aí nas ex-repúblicas soviéticas. Nagorno-Karabakh e afins. Nagorno-Karabakh e afins. Disseram que Nagorno que? Karabakh. Karabakh. É divisa de Armênia e Azerbaijão. País irrelevante eu não levo em consideração. Mas esses aí disseram que tem Mujahedin, enfim, tem elementos da resistência síria que levaram a questão de drones explosivos para lá. Enfim, isso daí é uma coisa a ser investigada. E uma coisa é aparecer uma vez, aparecer 2 vezes, aparecer 3 vezes, aí tudo bem. Quando vira estratégia mesmo, aí sim a gente pode dizer, aconteceu isso. Mas quando 1, 2, 3 vezes, cara, na boa. O cara fez aquilo que ele podia, de possível, durante o campo de batalha. Acabou. Utilização de meios de fortuna. É o que deu. É o bem que ele tem ali para fazer. Pegar o dronezinho lá do Wish, do Alibaba, acabou. É o meio que ele tem. Colocar o C4 e explodir o tanque. Acabou. É o jeito. Mas olha, lembre-se, o pessoal o que eu quero trazer nessa série é o seguinte: existem 2 tabuleiros, um estratégico e um tático, tá? O tático, ele tem inovações, ele tem progressos que estão saltando aos nossos olhos, porque eles estão presentes nos caças, né? No 35, no Checkmate 5, enfim, né? Mas existe um jogo mais interessante, que é o jogo estratégico. Esse jogo estratégico, ele é pouco falado. Ele é pouco falado, é pouco analisado, e é ele que faz toda a diferença. Entendeu? O poder aéreo, ele se dá basicamente, não exclusivamente, basicamente em cima do poder aéreo estratégico. Ou seja, a coisa do Doré, a coisa do Harris, a semente lançada na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela ainda dá fruto, e dá fruto muito grande, porque vocês viram que há uma tentativa sempre de qual? De comprovar o Doré. Foi o que eu falei no segundo. Doré, finalmente conseguimos comprovar o quê? Que só através da aplicação do poder aéreo é capaz de vencer os inimigos. Até agora a gente viu que depende.
existem operações que são capazes e existem operações que não são capazes, que não dão certo, que não é aí, entendeu? Então é isso. O canto da sereia, tá? O pote de ouro é exatamente esse. É você, num futuro próximo, desenvolver um poder aéreo capaz de subjugar o seu inimigo só através da aplicação dele. É um canto de sereia formidável. Por quê? Porque você não cria body packs, que é tão custoso para a democracia. Mas também foi custoso para regime socialista no Afeganistão. Aí é problema. Entendeu? Você vê que é uma ideia que não está dando certo. Apesar de todo o desenvolvimento que a gente tem, não está dando certo. Talvez existam alguns especialistas que dizem o seguinte: talvez o único momento em que uma força aérea projetada, tá, somente ela, num campo de batalha, dê certo, tá, que a coerção dela vai ser absoluta e formidável, vai ser quando lançarmos a mão da guerra nuclear. Só que guerra nuclear é outra coisa. Guerra nuclear é outra coisa. Tá? Guerra nuclear é outra coisa. Guerra convencional é uma coisa, guerra nuclear é outra. Guerra nuclear enfim, todo mundo vira pó de Thanos. Então é complicado. É complicado. Não é fácil assim. Certo. É isso. Eu acho que ficou bem animado, já que eu levei puxão na orelha, porque eu estava parecendo que estava com sono nos últimos, mas eu acho que desse daí, apesar de um domingo à tarde, não era o sono, era o Grêmio perdendo. Já que a gente ganhou 2 vezes seguidas, aí eu acho que melhorei. Já está mais animadinho. Já estou mais animado. Que beleza. Então tá bom, meu querido. Obrigado pela sua transferência de conhecimento aí para nós e para todo mundo. Vem aqui. Tem últimas considerações aí? Cara, só agradecer essa série aí que tá tendo um nível de downloads e de visualizações muito bom. Muito bom. Novamente lembrar nossos ouvintes aí, nosso pedido de desculpas pela ausência durante essas semanas, mas ao mesmo tempo agradecer todo mundo que baixou, que ouviu, que... Foi culpa minha, gente. Foi culpa legal. minha, porque 2 domingos eu tô trabalhando direto e a gente só tem domingo para fazer podcast. 2 domingos eu tenho trabalhado e não é home office, é presencial, então não dava. E ainda assim, a gente manter um índice na casa dos milhares de downloads por semana não é para qualquer podcast. Então, deixo aqui meu agradecimento para cada um de vocês que baixou, que ouviu. Mais um relincho do fundo do coração. Então, ou seja, aqui não é cozinha de guerra, né? Então. E... obrigado e até o próximo episódio. Tamo aí. Maldade nesse coraçãozinho peludo, Marco Túlio. Cara, eu sou discípulo de Arthur Harris. Eu não tenho meandros para esconder. Muito bom. Marco Túlio, obrigado, meu querido. Vamos fazer outras com certeza. Deixa eu só falar uma coisa. Fala. Eu vi um comentário no último episódio de um rapaz que estava falando: eu não achei a obra que você falou, que é... boa. Bem lembrado. War in the Air. Por um momento, eu não sei se eu troquei os autores. Não é o... Meu Deus do céu. É o H.G. Wells. Tá, vou até anotar, vou colocar na descrição do episódio a correção ali. Pode deixar aqui. Muito bom. É o H.G. Wells que fala sobre guerra aérea. Ele que vai falar sobre guerra aérea e vai assombrar a noite do Chamberlain.
É H.G. Wells. Então tá bom. Você que ficou até agora, muito obrigado pela sua presença. Fala, Marcos. Não é o Júlio Verne, é H.G. Wells. A gente já fala de Júlio Verne, é verdade. Você que ficou até agora, muito obrigado. Caraca, e olhem, o inglês ficou até o final, gente, ele não caiu. Aquele dia até minha internet ficou cansada, ficou lerda. Então tá bom, gente. Valeu, um grande abraço. Beijão. Tchau. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais. Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.